Olá, amados, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia. Estamos aqui na nossa jornada pela palavra e hoje nós vamos caminhar pelo Salmo 120 até o 125. Mas antes da gente começar, vale a pena a gente conhecer um detalhe muito especial sobre esses salmos, que eles vão até ali o 134, se não me engano. Esses salmos eles fazem parte de uma coleção chamada Cânticos de Romagem, ou Cântico dos Degraus. Porque todos os anos, milhares de israelitas deixavam as suas cidades e viajavam para Jerusalém nas grandes festas dedicadas ao Senhor. E como Jerusalém ficava sobre os montes, a Bíblia dizia que o povo estava subindo para Jerusalém. E durante essa caminhada, famílias inteiras cantavam esses salmos. E cada um deles acompanhava o momento da viagem. Alguns falavam das dificuldades do caminho, outros lembravam da proteção de Deus. Outros expressavam confiança, expressavam alegria, esperança. E mais do que uma simples viagem até Jerusalém, esses cânticos revelam a caminhada do povo de Deus em direção à sua presença. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e eu sou a Giovana Jacques. E hoje a nossa história começa no Salmo 120 e o salmista ainda está longe de Jerusalém. Ele vive cercado por pessoas que rejeitam a paz e diz: "Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu." Ele lamenta morar entre os povos violentos e mentirosos porque o seu maior desejo é viver em paz. Mas enquanto ele procura a paz, encontra pessoas que preferem a guerra. E esse primeiro salmo mostra uma verdade importante. A caminhada com Deus muitas vezes começa em meio às dificuldades. Antes da gente chegar ao lugar de adoração, nós temos que aprender a confiar no Senhor. O peregrino aqui aprende a confiar no Senhor, então ele começa a subida. E no Salmo 21, ele avista os montes que cercam Jerusalém e ao olhar para eles, faz uma pergunta: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" E imediatamente a resposta vem: "O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra." A estrada até Jerusalém podia ser perigosa. Havia ali longas caminhadas, terrenos difíceis, risco de assaltantes. Mas o salmista lembra que quem guarda Israel nunca dorme. O Senhor acompanha seu povo de dia e de noite. Ele protege a saída e a chegada daqueles que confiam nele. E essas palavras continuam trazendo esperança para todos os que enfrentam as jornadas da vida. E depois de caminhar, confiando na proteção do Senhor, finalmente aparece Jerusalém. O Salmo 122 registra a alegria da chegada. Davi descreve: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Depois de tantos quilômetros percorridos, os peregrinos finalmente entram pelos portões da cidade. Jerusalém era o lugar onde o povo se reunia para adorar, para oferecer sacrifícios e lembrar da fidelidade de Deus. E por isso Davi também faz um pedido: orem pela paz de Jerusalém. Mas essa paz vai muito além da ausência de guerra. É a paz que nasce quando o povo vive em comunhão com Deus. E esse pedido para orar pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel, é conhecido até hoje. E aí nós vamos para o Salmo 123 e o cenário muda novamente, porque agora o peregrino levanta os olhos não para os montes, mas para o próprio Senhor. E ele declara: "A ti levanto os meus olhos, a ti que habita nos céus." Assim como o servo espera pelas mãos do seu Senhor, o salmista espera pela misericórdia de Deus. Ele conta que o povo estava cansado do desprezo, da zombaria dos orgulhosos, e mesmo assim escolhe esperar no Senhor. Ele entende que a verdadeira ajuda não vem das pessoas, mas vem de Deus. E em seguida nós chegamos ao Salmo 124. Davi convida o povo a olhar para trás e lembrar do cuidado de Deus. E ele diz: "Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado..." E ali ele descreve situações que pareciam impossíveis, Inimigos poderosos, enchentes, armadilhas preparadas contra o povo. Mas em todas elas Deus trouxe livramento. E ele termina declarando:
O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que sustentou Israel continua sustentando o seu povo. Então chegamos ao Salmo 125. Depois de lembrar tantas vezes da proteção de Deus, o salmista ele faz uma comparação muito bonita. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como Jerusalém era cercada por montanhas, ele afirma: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Era uma imagem que todos os peregrinos podiam enxergar enquanto caminhavam pela cidade. As montanhas cercavam Jerusalém por todos os lados. Da mesma forma, Deus cerca aqueles que pertencem a Ele. E quando nós terminamos essa primeira parte dos cânticos de romagem, nós percebemos que ela retrata a caminhada de todos nós, a caminhada de todo cristão. A jornada ela começa em um mundo marcado pelo pecado, mas nós seguimos confiando que o nosso socorro vem do Senhor. Nos alegramos por viver em Sua presença e esperamos pela Sua misericórdia. Reconhecemos o Seu livramento em cada etapa da nossa vida. E podemos descansar na certeza que Ele nos guarda para sempre. E lá no Novo Testamento nós entendemos que essa peregrinação também aponta para Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro socorro, é Ele quem nos conduz à presença do Pai e é aquele que prometeu estar conosco todos os dias. E também é por meio dele que nós encontramos a paz, a segurança que esses peregrinos buscavam a subir para Jerusalém. E ele ainda nos lembra que a nossa vida também é uma peregrinação. E enquanto caminhamos, nunca estamos sozinhos. Amém? Que Deus fortaleça a nossa caminhada, renove a nossa confiança e nos faça descansar na certeza de que Ele guarda cada passo que nós damos. E que assim como os peregrinos ali olhavam para Jerusalém com esperança, os nossos olhos permaneçam firmes em Cristo, até o dia em que estaremos para sempre na sua presença, porque é do alto que vem o nosso socorro. Obrigada aí por estar conosco em mais um capítulo, aí mais um episódio da Bíblia em Histórias Vivas. Nos encontramos amanhã. Um grande abraço.